Luísa Martins, conta pra gente sobre uma outra questão, que é a primeira turma. A primeira turma que agora vai analisar um outro grupo da trama golpista. O Supremo Tribunal Federal, então, deve marcar o julgamento do Núcleo 2, isso no final de novembro. E a previsão é concluir a ação até o final do ano. Então, encerrar esse ano com o julgamento do Núcleo 1 e do Núcleo 2. E conta pra gente, quem faz parte do Núcleo 2? A ideia não só é concluir o Núcleo 1 e o Núcleo 2, mas também o Núcleo 3 e o Núcleo 4, Uribe, que já tem data marcada. A ordem dos números ficou um pouco fora ali na hora de a primeira turma marcar esses julgamentos. Mas o fato é que já no dia 14 de outubro, então na próxima semana, a primeira turma vai julgar a ação penal do Núcleo 4, que é o núcleo voltado ali, segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República, a espalhar desinformação sobre o sistema eleitoral, a tentar fazer com que essas notícias falsas fossem espalhadas por meio dos influenciadores digitais de direita vinculados ao chamado Gabinete do Ódio. É aquele núcleo que inclui, por exemplo, Ailton Barros. Tem uma perspectiva de que haja, então, o julgamento já a partir da próxima semana na primeira turma. Esse é o Núcleo 4. Lembrando que o Núcleo 1 já foi, né? Então, o Núcleo 4, dia 14 de outubro. O Núcleo 3, que é o dos chamados Kids Pretos, né? E que são os acusados por elaborar aquele plano chamado Punhal Verde Amarelo, que planejava o assassinato de autoridades como Lula, Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Esse Núcleo 3 está previsto para o dia 11 de novembro, né? Para começar no dia 11 de novembro e durar ali alguns dias, né? Com sessões ali extraordinárias que devem ser marcadas também para a semana seguinte. Então, a perspectiva com isso, Uribe, é que o Núcleo 2, que é o último que falta marcar a data, seja marcado ali para o fim de novembro. O prazo para a entrega das alegações finais das defesas desses acusados do Núcleo 3, do Núcleo 2, que é o núcleo voltado ao apoio jurídico da trama golpista, o prazo encerrou ontem. Então, as defesas todas enviaram seus memoriais, né, naquela última tentativa de convencer os ministros do STF, da primeira turma do STF, a votarem ali pela absolvição dessas pessoas. O Núcleo 1, você perguntou, né, Uribe? Eu falei que é em relação ao grupo formado pelo apoio jurídico ao golpe. Inclui, por exemplo, os ex-assessores de Bolsonaro, Felipe Martins e Marcelo Câmara, e também o ex-diretor, da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, Silvinei Vasquez. É o núcleo que foi responsável, segundo a PGR, por elaborar a chamada minuta do golpe, por fazer ações de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes ali para concretizar o plano do Punhal Verde Amarelo e também, como eu disse, que inclui Silvinei Vasquez, também inclui nessa parte da denúncia aquele uso indevido das blitz ali da PRF no dia do segundo turno das eleições de 2022. Então, com isso, só para concluir, todos os núcleos devem ser julgados até o fim deste ano, antes do recesso do Poder Judiciário, que é mais ou menos ali no dia 20 de dezembro. E como já disse o ex-presidente, né, do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ele entregou o cargo à faquinha há pouco tempo, por isso que eu me confundi, mas ele já disse que entende que a conclusão do julgamento de todos os núcleos é o caminho principal para a pacificação do país, Uribe. E que se acabe todo esse processo esse ano e a expectativa, então, que o Supremo Tribunal Federal... E no meio de tudo isso, Uribe, ainda pode ter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque já foi condenado e é questão de tempo aí até o julgamento dos recursos e tudo mais, e para a gente ter aí um mandado de prisão definitivo expedido pelo STF. Aliás, eu vou abusar um pouquinho de você, Luísa Martins. O que falta definir no Supremo Tribunal Federal é como ele vai cumprir essa pena. Você conversa muito bem com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é a tendência que você vê mais forte, Luísa? Que ele vá para a Papuda, que ele fique na Superintendência da Polícia Federal, que ele vá para um batalhão da Polícia Militar ou do Exército Brasileiro, ou que ele fique em casa mesmo? Uribe, isso tudo vai depender também dos pleitos das defesas, né? Hoje, pelo que os ministros dizem nos bastidores, a tendência é que Bolsonaro vá para uma sala especial na Polícia Federal. A Papuda é algo que seria considerado, afinal de contas, o início do cumprimento do regime é fechado, então isso já foi definido, mas há uma avaliação de que a Papuda não teria ali estrutura para
receber, né, um ex-presidente da República. A prisão domiciliar, ela é considerada, mas para um momento posterior. Então, Bolsonaro seria levado inicialmente para o cumprimento em regime inicial fechado, conforme foi determinado pela primeira turma, e aí depois, possivelmente, com a justificativa do estado de saúde, que é delicado, do ex-presidente, haveria uma concessão do benefício da domiciliar, mais ou menos como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, que também foi condenado pelo STF, foi para o regime fechado e pouco tempo depois obteve o direito de cumprir o resto da pena em regime domiciliar. Essa é uma possibilidade forte. Em relação à opção, à hipótese, né, que você disse também, Uribe, de Bolsonaro ir preso em uma sala de um quartel, um batalhão do Exército, por exemplo, isso é uma possibilidade que tem gerado preocupação nos ministros do Supremo, porque há um temor de novos acampamentos, né? Que a prisão possa ensejar uma movimentação semelhante àquela que a gente viu depois das eleições de 2022 e que culminaram nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Então, essa é uma opção que talvez seja uma hipótese um pouco menos provável ali na discussão sobre o cumprimento da pena. De fato, já foi definido o início do cumprimento da pena em regime fechado. Isso é um fato e possivelmente isso seja definido, né, pelo ministro Alexandre de Moraes depois que estiverem esgotados os recursos da defesa. Atualmente, Bolsonaro já foi condenado, mas ainda cabe recurso, ainda está no prazo de a defesa recorrer, e aí com isso a primeira turma deve julgar esse recurso e, negando esse recurso, é que é expedido o mandado de prisão definitivo. Então a gente precisa aguardar para ver quais dessas opções vão estar na mesa na hora de esse mandado de fato ser expedido. E é razoável que ele fique na superintendência da Polícia Federal, porque muita gente fala, não, tem que ir para a Papuda. Ele pode ser ameaçado lá, a vida dele pode estar em risco. Então, a superintendência da Polícia Federal é um lugar seguro. Luiz Inácio Lula da Silva ficou numa superintendência da Polícia Federal quando ficou preso, porque assim ele tem um pouco mais de segurança. O sistema carcerário não deve colocar a pessoa também para que esteja submetida à possibilidade de ser assassinada. Ela tem que cumprir a pena. É isso que rege o Código Penal brasileiro.